Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, durante todo o tempo pascal a gente vai escutar os relatos dos encontros com Jesus ressuscitado. Em todos eles existe uma característica muito interessante. Eles não reconhecem mais Jesus pelo rosto dele, da maneira como eles conheciam ele antes. Alguma coisa mudou. E Jesus vai fazendo uma espécie de uma pedagogia com eles, vai levando eles por um caminho onde eles podem reconhecer a presença dele em diversas coisas. Maria Madalena vai reconhecer Jesus não pela aparência dele,
ela acha que ele é um jardineiro. Ela vai reconhecer Jesus quando ele chama ela pelo nome. Jesus é reconhecido nesse encontro pessoal que a gente tem com ele. Os discípulos de Emaús começam a reconhecer Jesus pelo coração. Quando o coração deles começa a arder, o coração pega fogo, quando ele explica as Escrituras para eles e vai mostrando que nada daquilo que aconteceu foi por acaso, não foi uma fatalidade, estava tudo escrito, estava tudo previsto. Era essa é a forma que ia tomar o encontro do amor de Deus com o nosso pecado, com o nosso egoísmo. Esse encontro ia tomar a forma de uma cruz. Mas, nesse encontro, como a gente escutou nessa sequência de Páscoa, né, esse canto antes da aclamação ao Evangelho, houve um duelo entre a vida e a morte, e o Senhor da vida recebe a morte, mas depois vence e reina vivo. Então, tudo isso está presente nas Escrituras, e os discípulos, quando escutavam a palavra de Deus, explicada por Jesus, sentiam esse calor, esse fogo no coração. Ali, como eles começaram a entender quem é que estava falando com eles. Depois, de uma forma mais plena, reconhecem Jesus no gesto eucarístico, o gesto de dar graças, partir o pão e distribuir entre eles. A Eucaristia como a forma plena, a forma completa do nosso encontro com Cristo, a nossa participação, esse mistério da morte e ressurreição de Cristo, onde nós nos tornamos um só com Ele, um só corpo e um só Espírito. Depois, mais tarde, no Evangelho segundo São João, existe um relato da segunda pesca milagrosa, onde eles também não reconhecem Jesus pela aparência dele. Mas João conhece ele por uma coisa. Ele diz para os discípulos: joguem a rede do lado direito e vocês vão encontrar peixes. E aí eles pescam uma quantidade impressionante de peixes, e ele lembra daquilo que aconteceu no início do chamado. Quando Jesus passou pelo mar da Galileia e chamou os filhos de Zebedeu, João e Tiago, também Pedro, e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então aquilo acontece de novo. Jesus ressuscitado renova a vocação, o chamado que Ele faz para todos nós. E nisso eles vão reconhecendo. Jesus vai nos ensinando que a ressurreição, ela não é um acontecimento que ficou na história, mas que permanece entre nós, presente, e é acolhido por nós na fé, se nós, com fé, conseguimos reconhecer a Jesus nos seus sinais, de forma especial nos seus sacramentos, esses sinais que tem como sujeito, como eu, que realiza o próprio Cristo. Quando na missa o sacerdote diz: isto é o meu corpo, depois ele não vai, na hora da comunhão, apresentar a Eucaristia e dizer: corpo do Padre Celso. Ele diz corpo de Cristo, mas no altar ele disse: isso é o meu corpo. Por quê? Porque quem está dizendo isso é o meu corpo? Jesus.
Por isso, quando a gente dá ele em comunhão, a gente diz corpo de Cristo. É nesses sinais, irmãos e irmãs, que a gente reconhece a presença de Cristo vivo e ressuscitado entre nós, presente diante de nós de uma forma misteriosa, de uma forma sacramental. Por que não de uma forma explícita? Por que Jesus não aparece de uma vez, como apareceu aos seus discípulos na ressurreição? Porque a nossa adesão a Ele, a nossa união com Ele, não é imposta a nós. Ela depende de um gesto livre nosso, que é o gesto da acolhida na fé. Cristo se esconde nos seus sinais e espera ser reconhecido por nós, por um ato nosso, um ato de fé. O ato pelo qual a gente reconhece a Cristo ressuscitado e acolhe a ressurreição dele na nossa fé. E é por isso, irmãos e irmãs, que a festa da Páscoa é uma festa da nossa fé, é a festa da nossa fé por excelência. Ela resume todo o anúncio cristão, toda a pretensão cristã anunciada no mundo todo. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo comunicou a nós uma vida que a morte não tem mais poder sobre ela, porque fez de nós um só corpo e um só espírito, de maneira que nós, em Cristo ressuscitado, vivemos e Ele vive em nós. Tudo o que Ele compartilhava com o Pai desde toda a eternidade, agora Ele compartilha conosco. Aquele que é uma coisa só com o Pai e o Espírito se tornou uma coisa só conosco e compartilha conosco a sua vida divina, a sua vida ressuscitada, a sua vida indestrutível. E essa vida a gente acolhe pela fé. E quando a gente acolhe essa vida pela fé, a prova de que a gente acolheu ela pela fé são os nossos frutos, porque também a ressurreição de Cristo vai se expressando em nós da mesma forma como ela se expressa em Cristo, ou seja, por meio dos sinais. E é isso que a gente pode observar na nossa vida e agora principalmente nesse tempo pascal. Em que sinais da minha vida, do meu ser, do meu agir, do meu pensar, se manifesta a ressurreição de Cristo? Se manifesta que eu e Cristo somos uma coisa só. Se manifesta que eu acolhi na fé a ressurreição e a vida de Cristo em mim? De que maneira isso se mostra ao mundo? De que maneira isso se expressa? Porque se eu acolho a Cristo no meu ser, depois o meu agir, todo agir brota do ser, ele vai refletir isso. Ele reflete nas mesmas formas, nas mesmas expressões pelas quais se refletiu a presença de Cristo ressuscitado. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nesse dia de Páscoa, esse dia que dura 8 dias, né? Entramos agora na 8ª de Páscoa, que é um dia que dura uma semana inteira, né? Que a gente possa acolher sempre de forma mais plena, mais profunda, a ressurreição de Cristo em nós, o ressuscitado em nós, a sua vida divina em nós, para que ela também se manifeste ao mundo na forma dos sinais, dos gestos próprios de quem recebeu a vida de Cristo ressuscitado.